Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso, maravilhoso Deus, que chega até os nossos corações através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo Espírito foi enviado para nós, possa nos fazer crescer no conhecimento, na graça, que é o poder que necessitamos para continuar perseverantes fazendo a vontade de Deus. Amados, vamos para mais uma lição, a lição desta semana que estamos iniciando hoje, né? Hoje, primeiro dia da semana, é a lição número 20. O título dela é Um Mistério Revelado. Paulo é um dos autores bíblicos que mais usa a palavra mistério. E em nenhuma das vezes ele que usa a palavra mistério, ele está usando a palavra mistério para tratar de coisas ocultas, indescritíveis, inatingíveis, alcançadas, porque Deus é um Deus misterioso que gosta de esconder as coisas. Não. Sempre ele vai dizer que os mistérios que existiam na antiga aliança, por falta da unção do Espírito sobre as pessoas, esses mistérios passaram a ser todos revelados em Cristo Jesus. Então, todos os mistérios na nova aliança são revelados. Não existe mais aquela coisa de mistério, né? Como algumas igrejas gostam, né? Quando eles não têm explicação para uma bobagem que está ensinando, aí eles usam o artifício. Mas isso é mistério, não tem isso na Bíblia não, né? Todo o caráter bíblico é revelacional, não é misterioso. Quem gosta do mistério é Satanás e não Deus, né? O mistério não é culpa de Deus, o mistério é culpa do homem. O homem que pecou e construiu um muro entre ele e Deus, impedindo que Deus revelasse toda a verdade e ele continuasse aprisionado nas trevas, na escuridão, sem enxergar. E aí, quando vem a luz, ele começa a enxergar, os mistérios se acabam, né? Pois bem, é disso que Paulo, né, vai mostrar um mistério revelado em relação específica ao ministério dedicado ao povo gentil. Vamos ver então em Romanos 11, 25, que é o verso síntese dessa semana, que diz assim: Irmãos, diz o apóstolo Paulo aqui, dirigindo-se aos irmãos da igreja lá em Roma, irmãos, não quero que ignorem este ministério. Que este ministério? No contexto anterior, se a gente ler os versículos 24, 23, 22, Paulo está dizendo, eu estou exaltando o meu ministério, que é um ministério dedicado aos gentios, né? Então, não quero que vocês ignorem este ministério, o ministério dele, né? Tem uma parte aqui entre parênteses que foi acrescentada, né? Mas vamos ler aqui só a título de didática, né? Irmãos, não quero que ignore este ministério, para que não se torne presunçoso, né? Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios, né? Então veja que Paulo, obviamente, ele vai dizer aqui que a dificuldade de Israel continuar numa visão sem entender muita coisa, continuar dentro de um mistério, é porque eles endureceram o coração. Endurecimento de coração significa desobedecer a Deus, significa entrar por caminhos que Deus havia orientado em sua palavra que não entrasse, porque ela era caminho de morte, como a idolatria, né? E outros caminhos perigosos, né? O mundanismo, né? A promiscuidade, a luxúria, em que o povo havia se encantado com essas coisas do mundo, né? Então Israel passou por esse endurecimento a tal ponto de Jesus Cristo chegar e dizer, diante da cúpula religiosa que deveria ser a mais consagrada do tempo dele, dizer assim, esta geração perversa e adúltera, ou malvada e adúltera, ou pervertida e adúltera, né? Tanto faz, são sinônimos, me pede um sinal, e nenhum sinal será dado para essa geração perversa e adúltera, a não ser um sinal que está na mente deles como um mistério, porque eles presos à letra morta, não conseguiam enxergar
que o que estava no Antigo Testamento eram tipos que apontavam para Jesus Cristo. Então, realmente era um mistério que estava uma trave diante dos olhos deles, né? Mostrando que houve um endurecimento de parte. Por que parte? Apenas uma, ou a maior parte, na verdade, né? A maioria, né? Por que a maioria dos filhos de Israel endureceram o coração, entrando pelo caminho da desobediência? Porque sempre a maioria escolhe, porque sempre a maioria está errada, né? A verdade é essa. Do Gênesis ao Apocalipse, sempre é um sinal que o Senhor está ensinando para quem quer ver. Quem não quer ver, os imbecilizados, assim, aqueles que têm a mente midiaticamente imbecilizada, ele vai dizer, não, eu participo da igreja que tem mais membros, a minha igreja é maior do que a sua. Esquece que ele está dizendo assim, eu estou equivocado e você está certo, né? Porque nunca a maioria esteve certa, nunca, né? Inclusive é um sinal. Paulo vai usar esse termo várias vezes, né? Usando o termo remanescente. Remanescente quer dizer o restinho, a minoria que sobrou. Aquilo que depois de um peneiramento, né? De uma seleção, de uma sacudidura, o Senhor retirou só um remanescente. Remanescente é o que resta, aquele que resta, na verdade, que não se dobrou à vontade do mundo. Por isso que Paulo já disse aqui nos textos anteriores, aqui no livro de Romanos, que ainda que Israel fosse como a areia do mar, só o remanescente, só o restinho, só a minoria seria salva. É o que ele vai dizer com toda clareza aqui, sem dificuldade de entendimento. E aí Paulo vai dizer aqui que foi uma parte que endureceu. Por que uma parte? Porque é óbvio que o Senhor estava retirando o remanescente de Israel pela força, pelo poder dado a Jesus Cristo, o guia, o pastor que ia na frente, conduzindo esse remanescente a aceitarem, a viverem dentro dessa nova aliança, né? Então, Jesus Cristo é esse, que aí com auxílio e com o poder que ele dá aos seus apóstolos, para que continue essa obra. Até porque a base da igreja cristã, né? Vamos chamar assim, igreja cristã, Cristo não deu nome nenhum, o nome da minha igreja é igreja cristã, não deu nome, não tem nenhuma importância para Deus o nome, título, placa de igreja, nenhuma, em lugar nenhum Deus fez isso, né? E aí, esta igreja, que foram iniciadas pelos apóstolos, a maioria deles eram judeus. Pelo menos a base de liderança eram judeus. Então, você vai... mas tem gentios também que participam ali com Paulo, como Áquila, né? Áquila poderia ser alguns dizem, né? É uma gentia, né? É um gentio casado com Priscila, né? E outros tantos, né? Muitos gentios se converteram e participaram do processo de ajuda ali, tornando-se presbíteros, etc. Mas a estrutura inicial da liderança, e muitas pessoas se converteram, 3.000 judeus se converteram lá no Pentecostes. Então, veja que a maioria da igreja cristã, a estrutura inicial era de judeus, era primeiro um resgate, arrancando o remanescente daquele antigo ministério de mistérios para a luz da nova aliança. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição desta semana. A primeira pergunta diz assim, que Israel será salvo, né? Todos de Israel será salvo, ou todos os que forem libertos do pecado? Israel será salvo, todos os de Israel serão salvos, ou todos os que forem libertos do pecado? Romanos 11, 26 diz assim, ó, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Veja bem, no próprio texto aqui, Paulo vai usar dois nomes próprios, né? A palavra Israel e a palavra Jacó. Quando ele fala que todo o Israel será salvo, Israel, ele não está falando da nação de Israel. Ele não diz aqui, ó, e toda a nação de Israel será salva, não. Ele está dizendo que todo Israel, fazendo uma referência ao nome espiritual que Deus deu ao homem carnal chamado Jacó. Até hoje, aqueles que estão presos à letra morta não conseguem enxergar isso. Pobre de entendimento, sem discernimento, achando que a Bíblia não é um livro espiritual, achando que Deus não é um ser espiritual, é um ser carnal.
que não entende a sua palavra, a palavra de um ser espiritual. Que o tempo todo, inclusive Jesus, né, quando esteve aqui na Terra, o tempo todo Jesus só falava a linguagem espiritual. Está lá em Mateus 13:34, quando ele diz que tudo que Cristo falou foi através de linguagem de parábola. Não foi um sentido óbvio, gramatical, não. Era um sentido duplo, profundo, espiritual, amplo. Era o que ele falava, usando parábolas. Para que a palavra não morresse só para aquele povo, fosse só para o povo daquele tempo, mas que a palavra fosse eterna. Quando a palavra é espiritual, ela cabe a todos os seres humanos em todas as épocas. Quando a palavra é gramatical, ela é vencida pela tradição, pelo costume, ela se torna obsoleta. Com o tempo, ela vence. Mas a palavra espiritual, no sentido amplo, no duplo sentido, no triplo sentido, quando a palavra é profunda, ela cabe, quando ela vem principalmente enriquecida com tipos, ela se eterniza, com as suas devidas aplicações ao longo do tempo. Muita gente tem dificuldade de entender isso. Então, quando ele fala Israel aqui será salvo, ele está falando de todo homem espiritual, até o gentio que se converte a Cristo, se torna filho de Israel. Todo homem, mesmo o gentio, que se transforma numa nova criatura, assim como Jacó naquele dia se transformou numa nova criatura, e para simbolizar isso, Deus falou, você não será chamado mais Jacó, a partir de agora é Israel, você agora é um novo homem, você é uma nova criatura, você vai mudar até de nome, você era Jacó, agora é Israel. Está lá a tipologia no encontro, quando Jacó luta com o anjo do Senhor. E muita gente tem dificuldade de entender essa premissa simples, básica, porque ainda, como diz Paulo, ainda hoje vive com a mente vendada, sem enxergar, porque preso à letra morta, ele ainda vive no mistério, né? Ainda só enxerga a letra escrita na pedra. Ele não consegue enxergar, ver a letra a partir do coração, do espírito, que é a nova aliança. A nova aliança é, eu pegarei as minhas leis e escreverei em vosso entendimento. Não é mais agora escrita numa pedra que você vê com seu olho físico de longe, não. Então tem muita gente ainda sem entender isso. Infelizmente, porque ainda está preso ao antigo mistério, como Paulo diz aqui. Vive mistério ainda, né? Infelizmente. Então ele diz que quando todo Israel será salvo, ele está falando do Israel espiritual, da igreja invisível de Deus, de todo aquele que tem a fé de Abraão, que tem a fé de Isaac, a fé de Jacó, né? Esse sim é chamado de Israel, né? Como ele até usa, está escrito, virá de Sião o Redentor, né? Virá de Sião. Sião aqui também é uma linguagem tipológica, né? Porque se a gente for falar do Monte Sião literal, o judeu geralmente, preso à letra morta, o ortodoxo, né? o bem ligado à tradição, ligado à letra morta, ele acredita que isso aqui é o Messias que ainda virá, que virá exatamente do Monte Sião. Eu acho que ele pensa que vai ser dentro da pedra, do chão, né? Do Monte Sião ali, o Monte Sião ali é aplicado por eles ao Monte Moriá, que está lá em Jerusalém, o Monte da Congregação, o Monte da Reunião, o Monte do Ajuntamento, né? Sião traz essa mensagem implícita, né? Lá em Jerusalém, onde hoje está o Domo da Rocha, onde antigamente era o Templo de Salomão. Então, aonde também Isaac foi oferecer ali, onde Abraão foi oferecer Isaac, o Monte Moriá, alguns chamam Moriá, outros chamam Monte, né, o Monte de... o próprio monte chama o Monte, né, o Monte Sião também. Ok? Então, virá de Sião Redentor. Ora, por que virá de Sião Redentor? Uma linguagem completamente tipológica, simbólica aqui, né? Que desviará de Jacó a impiedade. Ou seja, desviará do homem a impiedade para que ele se torne em Israel. O que significa que Deus vai desviar dele a impiedade? Dos homens carnais. Né? Dos homens carnais, tipificado aqui em Jacó, antes dele se tornar Israel. Como é que ele vai fazer? Para alguém se tornar Israel, ele tem que deixar de ser Jacó. O Jacó não é justificado. O que é justificado é o Israel. Então, quando ele desvia o pecado de Jacó pela expiação na cruz do Calvário, quando ele purifica Jacó, aí sim ele pode chamar agora ele de Israel. Essa é a linguagem que Paulo está usando aqui, essa é a linguagem da profecia, né, que está descrita, que Paulo está usando aqui, né, pegando essa mensagem lá do Antigo Testamento, que é uma profecia,
apontando para a obra de expiação que Cristo iria realizar justamente a partir do monte, né? Assim como Isaac foi lá ser oferecido lá no monte, Cristo também é oferecido no monte, né? Infelizmente, eles tiraram do Monte Moriá, que não podia oferecer dentro do templo, né? Mas Cristo era oferecido todo dia dentro do templo em tipologia, exatamente no Monte Sião, que era o cordeiro de manhã às 9 da manhã e às 3 da tarde. Mas para que Cristo pudesse fazer expiação perfeita em nosso lugar, os nossos pecados, porque nós éramos abominação, e tudo que era abominação tinha que tirar fora do templo, fora da cidade. Cristo fez a expiação dos nossos pecados em outro monte, chamado Monte da Caveira, Monte do Calvário, para cumprir também a profecia, para que a sua expiação fosse perfeita. Segunda pergunta de hoje, que nos traz aqui mais um questionamento que diz assim: antes da aliança eterna entrar em vigor, com plenitude, o que fará Deus? Agora Paulo vai nos dizer aqui, em Romanos 11, 27, que diz assim: e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Olha o que nós acabamos de dizer. Por isso que ele cita aqui que só Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Mas o Jacó tem que ser desviado deles antes a impiedade. Tem que ser purificado antes. O Jacó não. O Israel não. Porque o Israel já é o homem espiritual, já é a nova criatura, já foi purificado dos pecados, já foi perdoado. Então, esse israelita, no sentido espiritual, já está garantida a salvação. Deus garante a salvação para eles, né? Porque pela fé eles se tornaram uma nova criatura. É por isso que Paulo diz aqui em Romanos 11, 27, né? Esta é a minha aliança, uma aliança espiritual, uma aliança eterna, né? Qual é a aliança? É quando eu remover os pecados de quem? Quem foi a última pessoa que ele falou aqui? Jacó, ele está dizendo, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó, ou seja, virá Jesus Cristo, não é? Virá Jesus Cristo, como lá do Monte Sião, lá do santuário, lá da tipologia do cordeiro que era morto, virá dali. O Redentor virá de lá. É por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Virá dali aquele Redentor que vai desviar, que vai expiar o pecado de Jacó, a impiedade de Jacó. E esta é a aliança, né? A minha aliança com eles. Com eles quem? Depois, com o Jacó, veja que ele não diz aqui no texto anterior, desviará dos filhos de Jacó. Ele fala de Jacó. Jacó já estava morto. Veja que é uma linguagem tipológica, é uma linguagem espiritual. Não cabe aqui uma letra morta, uma questão literal aqui não cabe. Né? Infelizmente, a gente tem que ensinar dessa forma, porque tem muita gente que não consegue enxergar o óbvio. Né? E ele diz, esta é a minha aliança com eles. Com eles quem? No plural aqui, ó. Mas não era Jacó no singular? A minha aliança com todos aqueles que forem Jacóis, que depois de terem os seus pecados limpados, purificados, desviados, arrancados por Deus, jogados no fundo do mar, e Deus esquecer daqueles, aí sim, eles se tornam Israel, e aí eles serão salvos. E esta é a minha aliança. Depois que eu remover os seus pecados, tinha que ter a remoção dos pecados. Então, quando o judeu tradicional dizia assim, não, nós somos os filhos literais, descendentes naturais de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor já prometeu a Abraão que toda a sua descendência seria salva. Ora, Deus não disse que a descendência de Abrão seria salva, mas a de Abraão. Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. A nova criatura, a velha criatura Abrão, era de Ur dos Caldeus. A nova criatura Abraão é aquele que passa no teste, que vai matar o seu próprio filho, o teste final. Ali ele se torna Abraão. É aquela criatura que Deus promete aos filhos espirituais de Abraão e não aos filhos carnais de Abraão. Nos dias de Cristo, muitos dos judeus ali se achavam salvos porque eram filhos de Abrão e não de Abraão. Abraão é o da fé. Muitos se achavam salvos por ser descendentes de Jacó, e não do Israel espiritual.
E Paulo está tentando transmitir essa mensagem espiritual. E até hoje, como diz Paulo já disse no texto anterior aqui, né? No próprio livro aqui do mundo, ele fala. E até hoje, quando eu falo isso para os judeus, tem uma venda no judeu tradicional, aquele que não quer enxergar, aquele que é religioso e preso à tradição da fé deles. Uma fé tradicional, uma fé baseada em elementos visíveis, físicos, sólidos, e não na fé. Até hoje, Paulo diz que quando eu falo isso aí, quando se fala a escritura nesse sentido, tem uma venda nos olhos deles que eles não conseguem enxergar. É uma dificuldade para entender a interpretação espiritual daquilo que é literal. Então, o que tem hoje, ainda hoje é assim. E, infelizmente, essa mesma prática enganosa é ainda praticada por muitos pastores cristãos, que se apegam à letra morta, com um dicionário na mão, para tentar justificar uma doutrina, olhando um verso bíblico com 50 palavras, aí ele dá um zoom em uma palavra só, e aquela palavra isolada, no grego, no aramaico, no hebraico, ele vai lá pegar aquela palavra isolada, esquecendo todo o contexto da mensagem, e vai criar uma doutrina nova, né? Não tem muitos fazendo isso? Pois bem, só o que tem, né? Desprezando todo o contexto. Nós temos vários exemplos das Escrituras mostrando o erro gravíssimo dessas pessoas que continuam ainda com uma trave nos olhos para não enxergar o óbvio, que é a mensagem espiritual. E esse mistério revelado, né, que é o tema da lição dessa semana, que é o título da lição dessa semana, esse mistério revelado só pode ser revelado quando o homem tem o Espírito de Deus, o discernimento para o Espírito de Deus. Vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, o livro de João 14, versículo 16, diz lá: e eis que vos enviarei outro Consolador. Aí, os precipitados, os que pegaram o vírus dos judeus de antigamente, presos à letra morta, esquece todo o capítulo 14 de João e foca apenas na palavra outro. Olha, outro aqui, no grego, é alós. Alós significa outro mesmo. Esquece-se que no próprio texto você pode aplicar no grego também o termo outra forma. O Consolador virá de outra forma. E eles querem aplicar, por fim da força, pela força da tradição, que é outra pessoa. E o próprio contexto vai mostrar que é o próprio Cristo, né? Eu voltarei para vós, não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. O capítulo 14, o Consolador é Cristo, ele começa consolando, né? Não se turbe vosso coração, só consolação. Não, creio em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai. Há muitas moradas, se não fosse assim eu já vos teria dito. Ele vai dizer ainda no capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu quem posso consolar você. É eu quem trago tudo para vocês. Só eu posso dar tudo a vocês. Ele continua dizendo. Isso é o versículo 16. Versículo 17, quando ele diz outro Consolador, é o versículo 16. No versículo 17 e 18, ele deixa bem claro. Olha, o Espírito Consolador já está no meio de vocês. O mundo não conhece, mas vocês conhecem e veem ele. Ora, qual foi o discípulo que viu a pessoa do Espírito Santo? Estava vendo Jesus ali. Era o próprio Jesus. Ele é o Consolador, né? E ele viria para os discípulos de forma espiritual para consolar os corações. É tanto que Paulo vai dizer aqui no livro de Gálatas 4, 6, ele vai dizer bem claro, porque vocês se tornaram filhos de Deus, Israel espiritual, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. É o que está escrito. A Bíblia toda é assim. No próprio contexto do capítulo 16, ele vai continuar dizendo, capítulo 14, ele vai continuar dizendo, olha, eu e meu Pai viremos para vós e faremos morada, eu e meu Pai. E aí continua, mas aí a turma presa à letra morta pegou, jogou todo o contexto, a mensagem contextual do capítulo 14 no lixo e pegou a palavra outro. E aí fez aquela velha armadilha que Satanás fez com Cristo, lá na tentação, no deserto da tentação, para dizer a Cristo que, usando textos isolados, palavras isoladas, para tentar Cristo. Aí Cristo o tempo todo está escrito, também está escrito, colocando a verdade no seu devido contexto.
Então, meus amados, como diz o texto bíblico aqui, Deus, depois que ele remover os pecados do Jacó carnal e ele transformar as pessoas, a nova criatura, no Israel espiritual, aí sim, aí sim estaremos na sua aliança, e aí cumpre-se a promessa do verso síntese, né? Todo o Israel será salvo.